stars, your moon, your sun. I would love to be that one. I'd love to be the one to make you laugh. I'd love to be the one who'd always say that I love you back. I would always be the one who cares, and I will try my very best to always be there. And the stars and moon and sun would all align, and for a million years and more. Oi pessoal, bom dia! Aqui é a Michelle do blog Motivação Literária. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje tá num formato diferente, conforme vocês puderam notar. Eu vim gravar pra vocês um study vlog do dia de hoje. Hoje é terça-feira, dia 27 de julho, e agora são 8h12 da manhã, mais ou menos isso. E eu tenho muita coisa pra fazer hoje, muita coisa, assim. Tá abarrotado de coisa para fazer da faculdade, então eu quero que vocês me acompanhem nesse processo. Eu iniciei o estágio de língua portuguesa 1, estágio supervisionado de língua portuguesa 1. Estou cursando literatura portuguesa e países lusófonos e também estou cursando práticas de ensino de língua portuguesa. Então, assim, nesse mês de julho e agosto, eu tenho essas 3 disciplinas, então tá abarrotado de coisa para fazer. Já liberaram atividade avaliativa lá no meu estúdio. Então, eu quero compartilhar com vocês esse processo. Agora pela manhã, meu café já tá ali na mesa, como vocês podem ver, porque sem café eu não vivo. E eu vou realizar a leitura de um artigo, um material extra de práticas de ensino de língua portuguesa. Eu preciso realizar a leitura desse material. Eu já tenho atividade avaliativa dessa disciplina e das demais que eu citei aqui. Então, eu preciso me inteirar bem dessas atividades para começar a elaborar elas antes de postar. Eu sempre faço a elaboração dessas atividades de forma antecipada no Google, e depois eu passo para o estúdio, e aí eu releio várias vezes antes de finalmente enviar a atividade para correção, porque é uma maneira aí de ter mais segurança, né, no que eu tô desenvolvendo ali para ser avaliada. Então, assim, tô bem ansiosa com a questão do estágio, porque a gente ainda tá na situação da pandemia. Então, tem muita informação ainda que eu preciso buscar ali em relação ao estágio. E eu quero que vocês me acompanhem no dia de hoje. Eu tô assim toda descabelada, eu espero que vocês não reparem. O cabelo tá sem definição nenhuma, rosto lavado, enfim. Nu e cru aqui pra vocês. Espero que vocês gostem do vlog de hoje. Espero que motive vocês de alguma forma aí a estudar. E vamos começar o dia de hoje. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no meu estúdio para poder fazer o download, né, do PDF de leitura complementar que a professora de práticas de ensino disponibilizou para nós. Então, eu fui abrir o estúdio e fazer esse download, e nesse processo eu percebi que eu ia precisar colocar esse texto em algum aplicativo de leitura e marcação online, porque eu gosto de fazer a leitura e marcar as partes mais importantes aí, as partes mais importantes que eu considero importantes do texto. Então, fui fazer isso, vou mostrar para vocês esse processo. Eu escolhi o programa Xodó, mas eu vou mostrar para vocês a instalação e vai ter um momento aí em que eu vou desistir. E eu conto para vocês mais adiante o porquê que eu desisti. Bom, nesse momento eu tava terminando de fazer o download, aí como vocês podem notar, eu gravei um pouquinho para mostrar para vocês. E eu ia instalar no computador o aplicativo. Comecei, então, a colocar o texto para leitura e me familiarizar com esse novo programa, Xodó. Até então, eu estava utilizando o Mendeley, que também é um ótimo programa. Aliás, eu prefiro ele do que esse Xodó. Eu comecei a perceber que o computador estava muito pesado, estava muito lento, e era por conta dessa instalação. Até optei por tentar usar o programa de forma online, sem ser o aplicativo que eu havia instalado, e não me agradou também a forma como eles disponibilizaram para poder fazer as marcações.
Então, eu comecei minha leitura, porém, eu já estava meio frustrada aí com a questão da dificuldade de achar as ferramentas. E eu até tentei, comecei a leitura por aí, li quase 40 páginas do artigo pelo Xodó, fiz as marcações iniciais, mas não supriu as minhas necessidades aí enquanto acadêmica esse programa. Então eu acabei desistindo e resolvi abrir o Mendeley e continuar minha leitura pelo Mendeley, porque realmente foi uma experiência frustrante com o Xodó. Não sei se vocês conhecem esse aplicativo, se vocês gostam, eu vou deixar aí, cada um faça o seu teste e ver se adapta, né, com o programa em si. E aí vocês Bom, já no Mendeley, eu dei sequência na minha leitura com o meu famigerado café, porque eu gosto muito de café, gente. Eu tomo, assim, pelo menos umas 3 vezes durante a manhã. É uma das coisas que eu consumo muito, assim, até em excesso. Deveria maneirar um pouquinho no café. E esse artigo que eu estava lendo, ele foi muito positivo para mim, porque me mostrou um lado da educação que eu precisava ter contato. É um projeto de leitura e ambiente em que a produtora do artigo trabalhou como pesquisadora numa equipe de professores. Então, assim, uma estrutura muito grande e muito elaborada para a produção de um projeto aí de leitura e escrita com os alunos. E eu realmente precisava ler esse conteúdo, porque agregou muito valor, sabe, durante a disciplina, assim, eu percebi que tinha muito a ver com a disciplina de práticas de ensino, então agregou bastante essa leitura, foi uma ótima sacada aí da professora ter passado esse texto pra gente, então tava super concentrada, super conectada com o texto. Vocês vão notar aí que a minha mão tá toda arranhada, a Milly me arranhou tudo ontem, faz uns 2 dias mais ou menos, não foi ontem não, e já fez até casquinha, mas a minha mão tá toda arranhada. Enfim, estava realizando a leitura, dando sequência aí nesse artigo. Depois que eu concluí ali as primeiras 80 páginas do artigo, eu resolvi fazer uma pausa e ir lá para as atividades avaliativas de literatura portuguesa, porque eles já liberaram algumas atividades, conforme vocês vão ver aí, eu vou abrir uma delas. E a primeira atividade era sobre um autor da literatura portuguesa que ficou aí registrado no modernismo. Na verdade, ele é um autor de literatura africana, que é José Craveirinha. E eu nunca tinha escutado falar a respeito desse autor, foi meu primeiro contato, foi durante a disciplina. E a atividade avaliativa era sobre um poema que ele escreveu, né? O poema dele, os poemas geralmente vêm sempre em formato de denúncia. Então, esse poema não foi exatamente uma denúncia, mas tem ligação com tudo que ele viveu. Ele transpassa para a escrita dele todo o sofrimento e tudo que ele viveu aí durante a Guerra Civil no país dele, em Moçambique, onde ele cresceu e viveu. Então, eu tinha que desenvolver uma análise literária referente ao poema e falar a respeito dessa ligação com o modernismo. É bem difícil, eu passei boas horas do dia fazendo isso, e ainda bem que eu peguei para fazer, porque já adiantou um pouco do processo. O texto foi montado, né? Vocês vão ver aí no decorrer do vlog que eu consegui montar o texto, mas ele precisa de muitas revisões e alterações, inclusões, enfim, para ficar realmente bom para postar, para ser avaliado. Eu nunca posto de imediato, eu sempre faço tudo dentro do prazo que a faculdade me dá. Eu não deixo para postar nos últimos minutos, né?
na última semana, mas eu também não posto na primeira semana que a atividade é liberada, porque se eu ver alguma coisa durante as aulas que possa me ajudar, eu tenho tempo de modificar essa atividade. Então, eu faço tudo com muita cautela, com paciência. E nessa parte aí eu tava fazendo anotação das coisas que eu precisava pesquisar sobre o autor, sobre o poema. Então, eu fui abrindo outras abas, eu fiz o download do livro didático para entrar na parte do modernismo de novo. E eu fui adentrando aí dentro do conteúdo, né? Eu fui tentando buscar cada vez mais informações a respeito desse poema, desse autor, para que eu pudesse desenvolver uma boa atividade avaliativa, uma boa dissertação argumentativa, fazendo essa linkagem, né, com o modernismo. Cold enough to make you shiver, but not cold enough to snow. Cold enough to know it's winter, perfect time to say our first hello. Scarves and sweaters bundled up in cotton, knowing names that wouldn't be forgotten, laughing over. Bom, daí resolvi fazer a pausa pro almoço. Eu gosto muito de realizar o meu almoço dentro do horário, assim, entre 11 e meio-dia, mas hoje eu realmente almocei mais cedo. Meu marido não vinha almoçar hoje em casa, então resolvi almoçar um pouco mais cedo para conseguir editar esse vlog ainda hoje, terminar a escrita da atividade avaliativa para revisões. Então, eu abri aí o Netflix para poder assistir a minha série favorita da vida, que é Gilmore Girls. Eu estou assistindo pela terceira vez essa série, eu adoro assistir ela nessa época do ano. Eu percebi que não ia ser tão fácil eu desenvolver essa dissertação argumentativa sobre Craveirinha, e eu fui pesquisar coisas sobre ele, porque todo bom acadêmico também se torna um bom pesquisador, né? Fui pesquisar sobre a cultura, sobre a origem, sobre a escrita, sobre as inspirações, tudo que eu pude achar dele, eu achei na internet, e eu me deparei com essa homenagem que fizeram para ele no YouTube, que traz muitas informações, muitas referências e coisas que realmente vão fazer diferença aí na minha escrita. Então, assisti esse vídeo no YouTube, que era bem curto, tinha acho que 10, 12 minutos. Eu adorei assistir esse vídeo e no final eu me emocionei muito com a canção que eles colocaram no final sobre o orgulho, né, de ser africano, de morar em cidades, em um país tão rico. Eu fiquei muito emocionada com o final do vídeo. Resolvi até compartilhar nas minhas redes sociais. Bom, pessoal, aqui eu tô no processo de escrita do texto. Esse texto ele tem que ter de 12 a 20 linhas. Eu acho isso extremamente irritante. Isso me incomoda muito. Eu detesto ter pouco espaço para escrita, porque eu gosto de deixar fluir. Mas é uma regra acadêmica para as atividades avaliativas da faculdade, então eu tenho que seguir. E estava ali discorrendo meu texto, porém eu já sabia desde o começo que eu ia precisar rever esse texto para adequar ele nas exigências aí de até 20 linhas e deixar ele conciso, né, com começo, meio e fim, uma explicação adequada para o que foi solicitado. Eu acho que essa é a parte mais difícil para mim, me expressar com tão pouca linha para escrita, sabe? Isso sempre foi muito difícil para mim, mas eu estava me esforçando ali. Eu resolvi dar sequência na escrita, e aí depois nas revisões, nas alterações e modificações, eu iria reduzir esse texto para a quantidade certa.
pessoal, voltei aqui pra finalizar esse vlog, toda descabelada, né, ainda, sigo assim, vou tomar um cafezinho agora à tarde. Eu terminei de fazer a leitura daquele primeiro artigo na parte da manhã, fiz algumas anotações, compartilhei com vocês algumas coisas que eu estava fazendo aí, fiz uma narração pra vocês se inteirarem do que estava acontecendo, e aí na parte da tarde, que é agora no caso, eu comecei a fazer uma atividade avaliativa, fiz uma pesquisa bem profunda sobre o autor, mostrei para vocês algumas etapas dessa pesquisa, uma leitura sobre ele, que é o José Craveirinha, da literatura portuguesa, que faz parte do modernismo, mas assim, a passagem dele no modernismo é uma coisa muito introspectiva e tá muito assim lá no fundo, e você tem que pesquisar muito, fazer muita leitura para poder compreender, e foi o que aconteceu. Então eu fiz uma primeira dissertação argumentativa, vou fazer revisão desse texto que eu escrevi, e vou elaborar ele de uma forma um pouquinho melhor para poder ver se tem condições de postar, né? Não vou postar de imediato. Como eu disse para vocês, eu gosto de fazer tudo à parte primeiro, para depois, por fim, na hora que eu tiver certeza do que eu escrevi, aí eu vou lá e posto para avaliação. Então, vou finalizando esse vlog por aqui. Agora, na parte da tarde, eu ainda tenho uma aula de inglês, mas já vou finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que contribua aí para vocês poderem se motivar e estudar um pouquinho. Eu vejo vocês em breve no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e se gostar desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. Eu vejo vocês em breve.